Olá! O programa Conversando o Direito está de volta, hoje para discutir o atendimento pelo SUS às doenças raras. Estão aqui conosco para nos ajudar a compreender melhor sobre o tema o desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Dr. Renato Dresch, e a advogada Regina Ribeiro, que é especialista em Direito da Saúde. É um grande prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso. Todo nosso. Há um estudo, desembargador Renato, que diz que 400 milhões de pessoas no mundo sofrem com doenças raras. E eu gostaria que o senhor nos explicasse como é que o SUS hoje faz o enfrentamento para cuidar dessas doenças raras. O fato é que o Brasil tem uma peculiaridade que a Constituição Federal nos assegura um acesso universal, igualitário e atendimento integral. De modo que o direito à saúde no Brasil realmente é integral, nós não podemos suprimir qualquer tipo de atendimento. Isso por ordenamento constitucional. Nós ainda precisamos ainda criar essa rede com funcionamento. Nós temos uma rede de atenção, mas essa rede apresenta muitas deficiências. Então, por isso que nós temos o problema da judicialização que ocorre, algumas deficiências que o SUS não consegue ainda enfrentar devidamente os problemas das doenças raras. São também chamadas catastróficas, que elas realmente têm um custo muito elevado. Entendi. Essa expressão, desembargador, judicialização da saúde, é muito utilizada, mas às vezes pouco compreendida. Eu queria que o senhor nos explicasse o que ela significa. Na verdade, a judicialização, ela é uma anomalia, porque saúde é questão médica que deve ser tratada pela medicina. O fato de haver essa deficiência do tratamento da saúde pública, sobretudo, ela acaba indo para o Poder Judiciário. Ou seja, as pessoas buscam, através do Poder Judiciário, ter o acesso à saúde. Então, através do processo judicial, então nós chamamos que esse processo é de judicialização de demanda de acesso à saúde. Doutora Regina, o desembargador nos disse então que há uma segurança, né, no plano do direito constitucional para garantir a saúde dos brasileiros. O que isso significa, especialmente para essas pessoas que têm uma doença rara e que às vezes o custo para o tratamento é muito alto? Bom, como diz o desembargador, a Constituição garante a todos, independente da moléstia que cometer a cada um deles, porque ninguém escolhe a moléstia que é cometido, o direito de ser atendido pelo SUS, no caso, o Sistema Público de Saúde Brasileiro. Então, quando se fala em doença rara e que há uma maior dificuldade no atendimento por doenças raras, na verdade, nós estamos falando só de uma questão de operacionalização do SUS, porque juridicamente todos têm esta garantia, seja porque tem uma hipertensão, seja porque tem uma anemia falciforme, que é considerada uma doença rara. Entendi. E hoje em dia há legislação, inclusive infraconstitucional, para garantir esse acesso à lei orgânica do SUS, que é a Lei 8080, se não me engano, de 90, né? E tem as portarias do Ministério da Saúde, que tem feito realmente a implementação dessas políticas de atendimento, inclusive às doenças raras. Nós poderíamos dizer, então, que há uma política estabelecida para cuidar desses casos? Das doenças raras? Há raras? uma política nacional para isso? Várias. A mais recente, ela é de 2014, é uma portaria do Ministério da Saúde que criou comissões de profissionais da área de saúde, credenciando institutos, hospitais e clínicas de maneira geral, para proporcionar um atendimento multidisciplinar na área de doenças raras. O problema disso, que a gente não pode esquecer, é que nós temos catalogadas no mundo quase 8.000 doenças raras. Então, por mais que haja essa garantia constitucional e boa vontade do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, em fazê-las funcionar, são muitas doenças e são raras. O que faz um outro agravante. Os laboratórios, que é quem pesquisa os tratamentos para essas doenças raras, não tem muito interesse em fazer esses medicamentos, em criar as saídas medicamentosas, porque, como são poucos que vão consumir os medicamentos e os tratamentos... O custo é alto. O custo é alto, então eles não têm um retorno que eles gostariam de ter. Então, na verdade, a dificuldade não é jurídica propriamente dita. Juridicamente, a gente tem esse direito e consegue realmente
fazer valer. Mas a operacionalização do tratamento da doença rara, por várias razões, é que é dificultado. Pois, entendi. Agora, desembargador, digamos então que alguém que tem uma doença rara não encontra essa operacionalização que a doutora Regina mencionou e vai ao judiciário. O judiciário está preparado para receber essas demandas? Como que isso é na prática? O judiciário, na verdade, tem muita deficiência para compreender o sistema de saúde. Aliás, nós somos preparados para cuidar de direito e não da saúde. Mas essa preocupação, ela ficou evidenciada a partir de 2009, quando o Supremo Tribunal Federal convocou a audiência pública, onde se discutiu por 6 dias as questões de saúde. E a partir dessa audiência pública foi decidida uma suspensão de tutela antecipada do Ceará, a chamada STA 175, em que o Supremo fez uma análise geral da organização do sistema de saúde. E a partir disso, o Supremo Tribunal Federal, ou o CNJ mais especificamente, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, baixou a recomendação 31, recomendando que os tribunais criassem meios de apoio aos magistrados para que eles pudessem decidir com alguma evidência científica, algum apoio técnico daquelas demandas. E em 2010, também o CNJ criou o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, exatamente para que se discuta a nível nacional aquelas principais demandas que existem com saúde. O CNJ recomendou realmente que se criassem meios de apoio aos magistrados. Aqui em Minas Gerais fizemos uma parceria com o Hospital das Clínicas, com o Tribunal de Justiça, em que o juiz, ao decidir uma liminar, tinha o acesso ou tem acesso a uma nota técnica para que ele possa, eu pego uma demanda na minha mão com o relatório médico que a parte nos traz e o juiz pode consultar aquele apoio técnico se existe evidência científica daquilo. Uma questão que eu sempre levanto muito, que nós precisamos decidir com cuidados de evidência científica daquilo que está sendo reclamado. Que quando nós decidimos ser evidência científica, nós acabamos às vezes causando mal maior ou muitas vezes, através de demandas judiciais, se busca milagres, quando sabemos que a morte é iminente, também o médico sabe disso. Então, a partir desse momento, às vezes temos gastos muito grandes. E o Poder Judiciário tem sido refém dessas questões. Até porque, pelo artigo 5º, 35 da Constituição Federal, o princípio da inafastabilidade da jurisdição não permite que qualquer lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Então, no momento que se eu não tiver acesso a alguma demanda de saúde, eu busco o quê? O Poder Judiciário, em última instância. O problema é que, às vezes, essa busca não existe um esgotamento da via administrativa, se tentar o acesso, e se buscar o Poder Judiciário, ao invés de se esgotar as vias administrativas. Então, o Poder Judiciário acaba sendo excessivamente demandado. Nós estamos tentando nos aparelhar sempre mais para tentar meios, realmente dar apoio aos magistrados, exatamente para suprir essa deficiência técnica que nós temos. Existe essa questão, como o senhor falou, do gasto muito grande. Às vezes, aquele recurso que é utilizado para um requerente poderia ser utilizado para uma política pública que atenderia muitas pessoas. Não existe isso? Tem a chamada cláusula da reserva do possível, mas essa ainda não sensibiliza o Poder Judiciário e a área jurídica. Primeira razão, os municípios realmente gastam em média, em Minas Gerais, isso é média nacional, 23% do orçamento com saúde, enquanto o mínimo é de 15%. Os estados devem gastar o mínimo de 12% e gastam 12%. A União não tem ainda fixado um limite. A emenda constitucional 86 de 2015, recentemente aprovada, ela prevê um gasto de 13% da receita corrente líquida com saúde. A intenção era que tivéssemos 10% da receita, não da receita corrente líquida, que nós excluímos vários itens nessa receita corrente líquida. Então, a União gasta de menos com a saúde. O Estado gasta de menos com a saúde. Então, por conta disso, quando se invoca a chamada cláusula da reserva do possível, é que ainda não se gasta o necessário. Temos problemas sérios de gestão, mas o gasto ainda é de menos com saúde. O Estado deve gastar mais ainda para termos excelência com saúde. Temos que evoluir ainda bastante. Evoluir tanto no gasto como na gestão, que realmente tem muita deficiência. Entendi. Doutora Regina, o desembargador falou no exaurimento das instâncias administrativas.
Como que seria isso? Bom, o 5º 35 da Constituição não nos obriga a chegar a um nível de recurso, por exemplo, da Secretaria de Saúde. Eu entro com um pedido de um medicamento específico para uma doença rara, por exemplo, e esse medicamento é negado. Em tese, eu deveria fazer um recurso para um órgão superior da Secretaria de Saúde, né? Em tese. Acontece que a Constituição não me exige isso. Mesmo que eu não faça esse recurso, pelo simples fato de eu ter uma prova ou de eu ter alguma forma de provar para o juiz que eu não vou ter acesso ao medicamento, seja porque ele não é contemplado pelas padronizações de medicamentos do SUS, seja porque ele está em falta, porque não conseguiu importar, enfim, eu já posso ter acesso ao judiciário. Eu não preciso, enfim, esgotar a via administrativa para ajuizar uma ação. Apesar de que, na prática, já cansei de ver processos em que os juízes me pedem necessariamente uma negativa. A negativa é essa que não, às vezes não vem da Secretaria de Saúde. Então, eu já entro com a tese de quê? De que houve uma omissão administrativa. Entendi. Pelo menos eu tento provar que o medicamento ou que o tratamento foi solicitado. Não necessariamente nós vamos ter uma resposta da Secretaria de Saúde. Entendi. Bom, vamos continuar a falar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco.